Os fãs estão pirando na internet com uma conexão impressionante entre WandaVision e a série Loki. Os episódios finais são sincronizados. Isso pode significar que a Feiticeira Escarlate ter surgido criou o multiverso. Mas será que é isso mesmo? Talvez nós estejamos pensando em multiverso e em viagem no tempo da forma errada. E quando eu comecei a refletir sobre isso, a minha cabeça explodiu. Vamos explicar essas conexões e as possibilidades disso tudo aqui nesse vídeo. Inclusive o lance da Feiticeira Escarlate ser um ser Nexus. Que troço é esse? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e Loki já acabou, mas ainda estão descobrindo coisas novas sobre aquele episódio final. Porque essa série do Loki foi, sem dúvida, a série mais importante para o universo cinematográfico da Marvel até agora. Não tô dizendo melhor que as outras duas séries da Marvel no Disney Plus, porque cada pessoa pode ter a sua série favorita, sem problema nenhum. Mas enquanto WandaVision desenvolveu alguns personagens, e Falcão e Soldado Invernal também, Loki desenvolveu todo o universo em si, não é? Nós vimos o surgimento do multiverso ali. Então, de fato, isso é impressionante. E agora os fãs começam a olhar para trás e ver conexões entre o Loki e a Feiticeira Escarlate, que tem tudo a ver com o lance dela ser um ser Nexus, que é uma parada que tá rolando aí pela internet ainda, mas acho melhor explicar nesse vídeo. A primeira conexão que os fãs já fizeram foi sobre a cena pós-créditos de WandaVision. Lá nós vemos a Wanda isolada em uma cabana, até a gente se dar conta que ela está agindo ali naturalmente, mas também está com uma projeção astral de si mesma, estudando o Darkhold, até o momento que ela escuta a voz dos filhos. E muitos fãs começaram a dizer que aquele momento que ela ouviu a voz dos filhos foi o momento que o multiverso começou a surgir na série do Loki. Ou seja, o que a Feiticeira Escarlate ouviu naquele momento foi o multiverso se criando, basicamente. Ecos dos filhos vindos de outra realidade. Vale ressaltar, antes de mais nada, que os filhos da Wanda poderiam simplesmente estar presos em uma outra dimensão, não necessariamente em um universo ou linha do tempo ou realidade paralela, sabe? O Dormammu, por exemplo, tentou invadir a Terra e o Doutor Estranho enfrentou ele. Aquele lugar, aquela dimensão sombria, não é um universo paralelo, não é uma outra linha do tempo. É uma outra dimensão, um outro estado de existência. Mesma coisa que a AVT, por exemplo. A AVT está fora das linhas do tempo, está fora do multiverso, é em um lugar à parte disso tudo. Tem até a teoria de que a AVT estaria no reino quântico exatamente por isso. Então, assim, a conexão entre a cena pós-créditos de WandaVision e a série Loki é bem interessante. Mas eu acho que serve mais como uma curiosidade, já que não existem evidências, provas de que isso realmente possa ser um fato no universo cinematográfico da Marvel. Ou seja, a Wanda pode não ter ouvido ecos do multiverso naquele momento, pode ter sido outra coisa. Porém, a segunda conexão é de explodir a cabeça. Vamos falar sobre ela, mas deixa eu te pedir para se inscrever no canal aqui, para você me dar uma força e ainda a gente poder conversar aqui nos próximos vídeos sobre o mundo de super-heróis. Eu adoraria ter a sua companhia aqui com a gente na família Loquia. Combinado? Combinado. Vamos continuar então. Essa nova conexão que os fãs identificaram tem a ver com o fato do episódio final de WandaVision e final de Loki estarem sincronizados. No exato momento, ali pelos 27 minutos de WandaVision, a Wanda se revela para Agatha Harkness como a Feiticeira Escarlate, demonstrando os seus poderes. E exatamente nesse momento, aquele que permanece, que é uma variante do Kang, confessa para o Loki e para Sylvie que o conhecimento que ele tinha sobre o futuro era só até aquele momento. E justamente ali, alguns eventos Nexus começaram a pipocar na linha do tempo sagrada, num acontecimento que logo sairia do controle e o multiverso seria criado, porque simplesmente seriam eventos Nexus demais para se controlar. É muito impressionante ver as cenas uma em cima da outra, porque tudo se desenrola de forma sincronizada, não tem outra palavra. É como se aquele que permanece não soubesse o que iria acontecer dali em diante, porque
Dali em diante seria caos. E a Feiticeira Escarlate usa a magia do caos. É especialmente de arrepiar o momento em que aquele que permanece pega algo da mesa e solta assim em cima da mesa, como se para testar se as leis da física ainda estavam funcionando, sabe? E isso é exatamente no momento em que a Agatha cai no chão. Caramba, é de explodir a cabeça, olha o nível da Marvel Studios! Ou será que não? Ou será que tem pegadinha aí? Existem várias explicações para essa conexão aí. Eu quero começar pelas explicações técnicas, para depois a gente passar para as explicações que têm a ver com a lógica do multiverso no UCM, no universo cinematográfico da Marvel. Que agora a gente já até comentou na análise do episódio final de Loki, né? Agora é multiverso cinematográfico da Marvel. O nível é outro. E se a gente for analisar a estrutura narrativa das séries, ambos esses momentos-chave para o episódio acontecem no mesmo momento em diferentes séries, porque os episódios seguem uma linha, uma estrutura narrativa parecida. Aquele é o momento em que estamos chegando no final do episódio, onde as coisas precisam começar a se resolver. Tanto é que a gente consegue identificar essas similaridades não só entre WandaVision e Loki, como também entre as duas séries e Falcão e Soldado Invernal, que não tem nada a ver com o multiverso. Esse momento, esse timer aí do episódio, mais ou menos nos 27 minutos, é o momento em que o personagem principal precisa tomar uma decisão. Decisão essa que vai definir o desfecho ou o futuro da história da série. Por exemplo, é nesse momento que a Feiticeira Escarlate revela o seu poder e decide deixar a Agatha Harkness lá presa, escondida, disfarçada em Westview, enquanto desfaz todo o Rex que estava dominando a cidade. Em Falcão e Soldado Invernal é nesse exato momento que o novo Capitão América decide se apresentar para os políticos e dar o grande discurso que impactaria todo mundo, definindo de uma vez por todas quem era o novo Capitão América do UCM e como ele agia. E em Loki, aquele é o momento onde aquele que permanece basicamente diz: daqui em diante eu não tenho a resposta, vocês vão ter que se decidir. Notou as similaridades? É meio que o terceiro ato do episódio, onde os personagens vão tomar as suas decisões finais. Então, do ponto de vista técnico, nós já temos a justificativa para essa sincronia entre os episódios. Mas e do ponto de vista da lógica do universo cinematográfico da Marvel? Toda essa teoria de que a Feiticeira Escarlate teria ouvido os filhos quando o multiverso surgiu, ou que aquele que permanece teria dito que não sabia mais o que iria acontecer dali em diante, porque a Feiticeira Escarlate surgiu. Toda a lógica dessas teorias aí tem a ver com o pensamento de que o multiverso só surgiu a partir de um ponto. Ou seja, a partir dos acontecimentos de WandaVision, o multiverso começou a surgir. Quando, na verdade, não é bem assim. Tipo, quando a Feiticeira Escarlate surgiu, começou a surgir o caos e o multiverso. Quando a Feiticeira Escarlate ouviu os filhos, é porque o multiverso surgiu. A palavra quando é problemática aqui, porque Loki, Sylvie e aquele que permanece estavam na Cidadela no fim do tempo, que é fora da linha do tempo sagrada, tanto que eles conseguem ver lá a representação visual da linha do tempo sagrada fora do castelo. Assim como a AVT também. A AVT visualizou o multiverso surgindo a partir de vários eventos nexos lá. E para eles, do ponto de vista deles, tá, beleza, o multiverso surgiu a partir de agora. Mas do ponto de vista de quem estava dentro da linha do tempo sagrada, o multiverso sempre existiu. Porque olha só, vamos olhar para a imagem do monitor na AVT que mostra vários eventos nexos surgindo na linha do tempo sagrada. Nós estamos vendo eventos nexos acontecendo no passado, no presente, entre aspas, e no futuro. Então, para a AVT e para a Sylvie lá na Cidadela no fim do tempo, o multiverso pode ter começado a surgir agora, mas o multiverso existe desde o passado no universo cinematográfico da Marvel, é como se sempre existisse na verdade. Então vamos supor que os acontecimentos de Homem de Ferro 1, lá em 2008, acontecem nesse ponto aqui da linha do tempo sagrada. Opa, já tem um evento Nexus ali. Ou seja, já tem uma realidade paralela a partir dali. Já existe um multiverso ali. Está entendendo? A partir do momento que o multiverso existiu,
É como se ele sempre tivesse existido do ponto de vista da linha do tempo sagrada. Então, quando a Wanda se tornou a Feiticeira Escarlate, ela não criou um multiverso. O multiverso já existia desde sempre naquele ponto. Quando ela ouviu os filhos na cena pós-créditos, não é como se o multiverso só tivesse surgindo naquela hora. Realidades paralelas sempre existiram. Aliás, todo o plot, toda a história de Vingadores Ultimato gira em torno do fato de que já existem universos paralelos e já existe multiverso. Eu fiz até um outro vídeo um tempo atrás explicando isso. O Capitão América velho viajou no tempo para devolver as Joias do Infinito e também o Mjolnir, o martelo do Thor. Só que ao fazer isso, ele também ficou no passado, vivendo com a Peggy Carter. E ele ficou no passado de uma linha do tempo alternativa. Isso já foi confirmado pelos diretores do filme, que são os profissionais que têm a palavra final sobre o roteiro e sobre a história que vai acontecer. E isso também é confirmado pela própria explicação do Professor Hulk ao Máquina de Combate e ao Scott Lang lá, quando eles estavam fazendo o experimento. Voltar ao passado e matar o bebê Thanos não adiantaria nada. A partir do momento que eles voltam para o passado, já é tipo um outro passado. Não alteraria o passado que eles viveram. Isso é muito louco, pode dar um nó na nossa cabeça, mas na prática é o seguinte. Apesar de nós termos assistido o multiverso sendo criado nos acontecimentos da série Loki, do ponto de vista dos outros filmes e das séries que a gente já assistiu, é como se o multiverso sempre tivesse existido. Isso não muda o fato de que a coincidência da sincronia do aquele que permanece soltando o objeto na mesa e a Agatha caindo no chão ao mesmo tempo, isso é assustador ainda. Mas existe mais um possível motivo que pode confirmar que isso não passa de uma coincidência absurda. E isso vem dos bastidores. As equipes que trabalharam em Falcão e Soldado Invernal, WandaVision e Loki são totalmente diferentes. Por mais que o Kevin Feige, que é o cabeção, cabeça grande, o cara que coordena tudo por ser o produtor executivo dessas produções todas e também o diretor da Marvel Studios, fica implícito pra gente em várias entrevistas que o papel dele não é controlar os detalhes, mas sim controlar o plano como um todo, ou seja, dizer, fazer essa história para acabar desse jeito assim, é isso. De resto, os profissionais que trabalham em cada uma das produções têm liberdades criativas. Por isso que cada filme da Marvel e cada série agora sai tão diferente. Que os profissionais que trabalham nela têm liberdade para colocar os seus próprios gostos, suas próprias preferências na história. E outra, não é como se a Marvel Studios fosse uma empresa que é gênia em planejar coisas nesse nível de detalhes. Não é de hoje que a Marvel erra, coloca coisas que não condizem com a história dentro dos filmes ou das séries até. Nas séries nós tivemos exemplos recentes. Por exemplo, em WandaVision apareceram uns documentos no fundo lá que não faziam sentido estarem ali. Documentos que mencionavam acontecimentos ou pessoas que sequer tinham aparecido ainda, que os personagens que estavam ali segurando o documento nem sabiam a respeito. E em Loki foi a mesma coisa. O Loki estava com um documento ali que dizia que o nome da Sylvie era Sylvie, mas depois, quando a Sylvie disse que o nome dela era Sylvie, ele ficou surpreso. Não era para ficar surpreso, estava ali no documento ou não estava? Ou seja, foi um errinho da cenografia da Marvel ao colocar esses documentos ali com informação demais. E esses são só alguns exemplos de como, apesar da Marvel ser ótima em planejar, ela não é absurda de pensar cada um dos detalhes assim também. Mas tudo isso pode cair por terra com o argumento do ser Nexus. Porque a Feiticeira Escarlate é um ser Nexus. E por isso ela teria criado o multiverso, teria conexão com isso tudo. Bom, deixa eu explicar essa questão do ser Nexus aqui. Isso é uma coisa que vem se falando muito pela internet aí, mas pode não passar de uma confusão. Na época de WandaVision, eu até expliquei o conceito de ser Nexus aqui no canal, mas na série acabou que não se comprovou. Nos quadrinhos, o conceito de ser Nexus foi explorado nas histórias da Feiticeira Escarlate dos anos 90, que diziam basicamente que ela era uma entidade única no seu universo, ela sempre era a mesma pessoa, não importava a realidade, e isso a tornava poderosíssima, se conectando até a realidades diferentes com os seus poderes.
Porém, no universo cinematográfico da Marvel, parece que esse conceito não foi usado. Até nos quadrinhos mesmo da Marvel, esse conceito nem é mais mencionado. Feiticeira Escarlate não é considerada mais um ser nexo, pelo menos não nas histórias em que ela aparece. Simplesmente esqueceram essa história de ser nexus aí. E no UCM, Nexus vem de evento Nexus, que é o momento onde uma linha do tempo se divide, criando uma realidade paralela. Ou seja, esquece essa história da Wanda, da Feiticeira Escarlate ser um ser Nexus no universo cinematográfico da Marvel, porque existe zero evidências disso, zero evidências de que a Marvel vai usar isso nos cinemas mesmo. Parece que o nome Nexus vai ser usado para outra coisa. Mas pelo menos é isso que eu acho. O que você acha disso tudo? Comenta aí, vamos conversar a respeito. Você ainda acredita que a sincronia entre os episódios é real, depois de tudo que eu contei aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia esplendorosa. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.